Aos 60 anos, Melissa Gilbert, aquela adorável e inesquecível menina que encantou o mundo em Os Pioneiros, finalmente quebrou o silêncio e admitiu o que durante décadas muitos apenas suspeitavam. Por trás da imagem angelical e perfeita, escondia-se uma mulher marcada por traumas profundos, prisões emocionais, relacionamentos conturbados e uma luta constante contra a pressão cruel de Hollywood. Neste vídeo, você vai descobrir declarações explosivas, traições chocantes, arrependimentos dolorosos e verdades que foram enterradas por anos, até agora. Melissa foi traída por quem mais admirava, enfrentou um aborto em silêncio enquanto era rejeitada por Rob Lowe, mergulhou no alcoolismo para suportar a fama e, por trás das câmeras, chorava sozinha enquanto o mundo aplaudia. E o mais assustador, ela acumulou uma dívida milionária com o governo e quase perdeu tudo ao tentar entrar na política. Então, antes de mergulhar nessas revelações bombásticas, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo merece ser entregue para mais pessoas. A sua inscrição ajuda o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo histórias como essa, que mostram o lado obscuro da fama e revelam o que ninguém tem coragem de contar. E se você puder apoiar ainda mais o canal, clique no botão do Super Thanks aqui embaixo e nos ajude a continuar com esse trabalho investigativo e honesto. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Só de comentar aqui o que mais te surpreendeu na história de Melissa já faz uma enorme diferença. Assista até o final porque a última revelação vai te deixar completamente impactado. Prepare-se para conhecer o lado não contado de Melissa Gilbert e para nunca mais enxergar Laura Ingalls da mesma forma. Melissa Gilbert nasceu em 8 de maio de 1964, em Los Angeles, Califórnia. Uma cidade que, mesmo naquele tempo, já transbordava de sonhos dourados e promessas de estrelato. No entanto, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, sua entrada no mundo não foi rodeada por flashes e glamour. Ela foi entregue para a adoção pouco após o nascimento por sua mãe biológica, uma jovem solteira que, por razões pessoais e econômicas, sentiu que não poderia criar a filha. Assim, o destino de Melissa tomou outro rumo logo nas primeiras horas de vida. Foi adotada por Paul Gilbert e Barbara Crane, um casal profundamente enraizado no mundo do entretenimento. Paul era um ator e comediante conhecido na televisão, e Barbara, filha de um dos grandes nomes dos bastidores televisivos, Harry Crane, o criador do clássico The Honeymooners. Com isso, Melissa foi inserida em um ambiente onde os refletores estavam sempre ligados, e a linha entre vida real e ficção era constantemente borrada. Desde bebê, Melissa viveu em um lar aparentemente acolhedor, mas profundamente marcado por tensões não verbalizadas e expectativas silenciosas. Paul Gilbert, que publicamente exibia um sorriso cativante e uma energia vibrante, enfrentava em silêncio dores emocionais e físicas severas. Ele sofria com problemas de saúde, dores crônicas e uma crescente dependência de medicamentos, que mais tarde contribuiriam para a sua morte trágica. Melissa cresceu sem saber completamente o que se passava por trás das portas fechadas de casa. Ao seu redor, tudo parecia funcionar dentro de uma certa normalidade. Havia afeto, cuidados, estabilidade financeira e acesso a oportunidades que a maioria das crianças não teria. No entanto, o peso das ausências emocionais, das tensões entre seus pais e das expectativas não ditas começou a se acumular dentro dela, mesmo que de forma inconsciente. A carreira de Melissa começou quase que por acaso, mas rapidamente ganhou força, ainda muito pequena. Participou de comerciais de televisão, sendo sempre descrita como uma criança encantadora, de sorriso fácil e olhar expressivo. Esses atributos logo chamaram a atenção de agentes e produtores. Com apenas 9 anos, ela foi escalada para o papel de Laura Ingalls Wilder em Little House on the Prairie, a série que marcaria sua vida para sempre. A escolha de Melissa para o papel não foi isenta de desafios. Havia muitas outras candidatas e a competição era acirrada. No entanto, algo em sua presença natural diante das câmeras, na sua doçura espontânea e na forma como transmitia emoções puras, a fez destacar-se imediatamente.
Assim, iniciou-se uma jornada que misturaria encantamento e sacrifício em igual medida. A infância de Melissa nos bastidores de Little House não foi como a maioria das crianças experimenta seus primeiros anos de vida. Ao invés de escolas convencionais, festas de aniversário despreocupadas ou tardes brincando no quintal, ela se via todos os dias em sets de gravação, cercada por adultos e pressionada a memorizar falas, controlar emoções e manter uma postura profissional. Michael Landon, criador, produtor e ator principal da série, tornou-se uma figura central em sua vida. Para Melissa, que havia perdido seu pai emocionalmente há muito tempo, mesmo antes da morte física de Paul Gilbert, Landon se tornou uma espécie de mentor, guia e figura paterna substituta. A relação entre os dois era afetuosa e cheia de admiração. Melissa o via como um homem íntegro, protetor e carismático, alguém que trazia uma sensação de pertencimento em um mundo onde ela frequentemente se sentia sozinha. No entanto, mesmo essa relação teve suas complexidades. Michael Landon era conhecido por seu perfeccionismo e temperamento forte no trabalho. Ele exigia excelência, comprometimento e disciplina de toda a equipe, incluindo os atores mirins. Melissa, embora tratada com carinho por ele, não escapava dessa rigidez. Aprendeu desde muito cedo a esconder suas dores, disfarçar o cansaço e manter o sorriso, mesmo quando desejava apenas descansar ou brincar. A pressão era sutil, mas constante. Ela precisava ser perfeita, tanto na tela quanto fora dela. Os fãs a viam como a adorável Half Pint, a menina doce e corajosa da fronteira americana. Mas fora das câmeras, essa imagem muitas vezes contrastava com a exaustão e a confusão emocional que vivia. Outro fator que tornou essa infância tão cheia de sombras foi o segredo em torno da morte de seu pai adotivo. Melissa cresceu acreditando que Paul Gilbert havia morrido de um derrame. Apenas muitos anos depois, já adulta, descobriu que ele havia tirado a própria vida. A revelação veio como um terremoto interno, abalando todas as certezas que ela havia construído sobre sua infância e sobre as pessoas que a criaram. Foi um momento de profundo luto, não apenas pela perda em si, mas pela quebra de confiança, pela dor de saber que sua infância havia sido marcada por uma mentira, ainda que motivada por proteção. Essa verdade escondida adicionou mais uma camada de complexidade ao seu desenvolvimento emocional. Sentiu-se traída, incompreendida e durante muito tempo guardou dentro de si uma dor surda, difícil de nomear. Com o tempo, as exigências da fama foram moldando sua percepção sobre si mesma. Durante os anos de sucesso estrondoso de Little House, Melissa foi crescendo diante dos olhos do público. Aos poucos, a garotinha sardenta e de tranças se transformava em uma jovem bonita, com traços marcantes, olhar forte e personalidade em formação. No entanto, esse crescimento natural, que deveria ser tratado com cuidado e respeito, se deu dentro de uma bolha onde o espaço para errar ou experimentar era praticamente inexistente. Melissa estava o tempo todo sob pressão para manter a imagem da menina perfeita da televisão, o símbolo da pureza americana, o rosto da nostalgia e da bondade. Essa responsabilidade silenciosa foi se tornando cada vez mais sufocante. Sentia-se vigiada, julgada e, muitas vezes, incapaz de respirar livremente. E quanto mais tentava corresponder às expectativas, mais se afastava de quem realmente era por dentro. Ao mesmo tempo, as transformações físicas e emocionais da adolescência começaram a emergir. Melissa passou a lidar com as dúvidas típicas da idade, com as mudanças em seu corpo, com as questões de identidade, sexualidade, insegurança, autoestima e independência. Porém, ao contrário das adolescentes comuns, que vivem esses dilemas em casa, com familiares e amigos próximos, ela os enfrentava nos corredores de estúdios de gravação, cercada por adultos, produtores, técnicos, roteiristas e uma equipe que esperava dela não emoções genuínas, mas sim desempenho e eficiência. Ela aprendeu a se controlar, a suprimir sentimentos, a colocar a performance sempre à frente da autenticidade. Era como se, mesmo em seus momentos mais íntimos, estivesse sendo observada, analisada e comparada. Melissa desenvolveu, então, uma habilidade quase instintiva de esconder o que sentia. Mesmo quando estava profundamente triste, ansiosa ou confusa, ela sabia que precisava manter o sorriso.
Aprendeu a responder perguntas de entrevistas com frases seguras, a posar para fotos com expressões que agradavam ao público, a vestir-se conforme as expectativas dos produtores e estilistas. Essa repressão emocional constante criou dentro dela uma espécie de compartimento secreto, onde guardava as frustrações, as dores e os questionamentos que não podia expressar abertamente. E quanto mais guardava, mais solitária se sentia. Durante esse período, sua relação com Michael Landon passou por mudanças significativas. Ele, que antes era uma figura paternal, protetora e afetuosa, começou a se afastar emocionalmente da jovem Melissa. Já envolvido com outra mulher nos bastidores e passando por crises pessoais, Landon tornou-se menos presente e menos acessível. Melissa sentiu profundamente essa mudança. Perdeu não apenas um colega de trabalho, mas também um dos poucos adultos em quem confiava genuinamente. A decepção foi ainda mais amarga quando descobriu que ele mantinha um caso com uma das maquiadoras do set, ao mesmo tempo em que defendia valores familiares tradicionais na série. Essa incoerência entre o que ele representava na tela e o que praticava na vida real causou uma fratura emocional em Melissa. Ela não apenas perdeu uma figura paternal, mas também começou a questionar o mundo ao seu redor com uma nova maturidade dolorosa. Com a adolescência também veio o desejo de explorar sua vida pessoal, de viver romances, de fazer amigos fora do círculo da indústria. Mas isso também era dificultado pela fama. Qualquer movimento que fizesse, qualquer pessoa com quem se encontrasse, virava notícia. Não havia anonimato. Não havia liberdade. Os adolescentes comuns enfrentam o desafio de se encaixar e descobrir quem são. Mas para Melissa, esse desafio era ampliado pelo fato de que o mundo já havia decidido quem ela era e esperava que ela permanecesse assim. Isso criou um conflito interno devastador. De um lado, o desejo de crescer, de experimentar, de se aventurar em sua individualidade. De outro, o medo de decepcionar, de perder o amor do público, de ser rejeitada por ousar ser diferente. A pressão estética também começou a pesar. À medida que amadurecia, Melissa começou a ser comparada com outras jovens atrizes. Questionada por sua aparência, incentivada a manter certos padrões físicos. Ainda muito nova, passou a acreditar que seu valor estava diretamente ligado ao seu rosto, ao seu corpo e à sua capacidade de agradar visualmente. Essa visão distorcida de si mesma plantou raízes profundas em sua autoestima. Começou a se preocupar obsessivamente com sua imagem, com o peso, com os traços do rosto. E, apesar de ainda ser uma adolescente, já era induzida a seguir dietas, usar maquiagem pesada, cuidar da pele com rotinas adultas e até considerar procedimentos estéticos. Tudo isso enquanto sua mente ainda tentava entender quem ela era de verdade, longe das lentes e dos flashes. A solidão emocional tornou-se uma constante. Ainda que tivesse uma carreira de sucesso e fosse reconhecida em todos os lugares, Melissa sentia-se desconectada das pessoas ao seu redor. Muitos se aproximavam dela por interesse, por fama ou por admiração superficial, mas poucos a enxergavam como uma garota vulnerável, com inseguranças e desejos simples. Era difícil confiar. Difícil se abrir, difícil acreditar que alguém a queria por quem ela realmente era e não pelo que representava. Essa desconfiança a isolou ainda mais. Criou uma armadura invisível, mas rígida, para proteger o que ainda restava de sua essência. A vida amorosa de Melissa Gilbert sempre foi um terreno fértil de emoções intensas, expectativas frustradas, ilusões rompidas e aprendizados dolorosos. Desde muito jovem, ela foi exposta a um mundo onde o amor se misturava ao interesse, à vaidade e à busca por aceitação. Criada entre atores, produtores e roteiristas, aprendeu desde cedo que os relacionamentos no universo de Hollywood muitas vezes eram como roteiros mal escritos, repletos de cenas românticas, mas com bastidores desorganizados e finais inesperados. A ausência emocional de seu pai adotivo, o suicídio dele quando Melissa ainda era uma menina, e o distanciamento emocional da mãe contribuíram para que ela crescesse com uma fome afetiva silenciosa, uma necessidade quase visceral de ser vista, acolhida e amada de forma genuína. E foi essa necessidade profunda que acabou moldando muitas de suas escolhas sentimentais, levando-a a se entregar com intensidade e vulnerabilidade a amores que,
com frequência, não estavam prontos para acolhê-la da forma que ela precisava. Durante a adolescência, enquanto ainda estava envolvida com as gravações de Little House on the Prairie, Melissa começou a se interessar por outros jovens atores de sua geração. Um dos primeiros a chamar sua atenção foi Rob Lowe, astro em ascensão que, como ela, vivia o calor da juventude sob os refletores da fama. Melissa e Rob se conheceram no final da década de 70 e logo desenvolveram uma conexão intensa. Para Melissa, Rob era mais do que um namorado. Ele representava tudo o que ela idealizava naquele momento da vida. Bonito, carismático, talentoso e desejado por todos, ele era, para ela, a materialização de um sonho. No entanto, essa relação que começou como conto de fadas logo se revelou uma história marcada por traições, inseguranças e mágoas profundas. Rob Lowe, que sempre teve um perfil sedutor e um comportamento impulsivo, traía Melissa com frequência, e mesmo quando ela descobria, ainda assim continuava presa à esperança de que ele mudaria. Em entrevistas posteriores, Melissa contou que tolerava essas traições porque acreditava que o amor verdadeiro exigia sacrifício e ela estava disposta a pagar esse preço para não ser abandonada. A relação entre os dois se tornou cada vez mais instável. Melissa se envolvia emocionalmente de forma absoluta, enquanto Rob mantinha uma vida social ativa, rodeado de fãs, festas e outras mulheres. Quando ela engravidou durante o relacionamento, o impacto foi devastador. A princípio, ela viu aquilo como uma oportunidade de consolidar o laço entre eles, de finalmente formar a família que sempre sonhara. Mas Rob, imaturo e não preparado para a paternidade, reagiu com frieza. Pouco tempo depois, Melissa sofreu um aborto espontâneo. A dor foi dupla, perdeu o bebê e, pouco depois, também o relacionamento. O término foi abrupto, doloroso e repleto de ressentimentos. Anos mais tarde, ao revisitar esse capítulo de sua vida, Melissa confessaria que aquele foi um dos momentos mais traumáticos de sua juventude e que passou anos tentando preencher o vazio emocional deixado pela ruptura. Depois de Rob Lowe, Melissa tentou seguir em frente. Mergulhou no trabalho, mas seu coração ainda buscava um amor que a resgatasse. Foi nesse contexto que conheceu Bo Brinkman, ator e diretor, primo de Dennis Quaid. O romance entre eles começou de forma intensa e impulsiva. Em menos de 2 semanas após se conhecerem, decidiram se casar numa cerimônia rápida e surpreendente que pegou até os amigos mais próximos de surpresa. Na época, Melissa acreditava que havia encontrado um porto seguro, alguém que poderia ser não apenas um parceiro de vida, mas também o pai de seus futuros filhos. O início do casamento foi apaixonado, mas também marcado por brigas, ciúmes e instabilidade emocional. Bo Brinkman tinha um temperamento difícil e envolvia-se em infidelidades, o que reabria as feridas mal cicatrizadas de Melissa com Rob Lowe. A convivência se tornava cada vez mais insustentável, e as discussões intensas passaram a ser frequentes. Apesar disso, tiveram um filho juntos, Dakota Paul Brinkman, o que trouxe uma nova esperança para Melissa, que sempre desejou formar uma família estruturada, diferente da que teve na infância. No entanto, a chegada do filho não foi suficiente para salvar o relacionamento. O casamento naufragou em meio a acusações, traições e ressentimentos mútuos. Melissa, já lutando com a ansiedade e o alcoolismo, encontrou-se novamente sozinha, com um filho pequeno nos braços e uma bagagem emocional ainda mais pesada. Após o divórcio, passou por um período de reclusão emocional. Tudo começou de forma mais intensa, com o lançamento de sua autobiografia, Prairie Tale, em 2009. O livro foi um divisor de águas. Em vez de repetir histórias açucaradas sobre os bastidores de uma série tão querida, Melissa mergulhou em confissões brutais sobre sua infância, seus traumas, suas lutas com o alcoolismo, seus relacionamentos fracassados e as pressões devastadoras que enfrentou por trás das câmeras. Ela contou como a fama precoce a forçou a amadurecer rápido demais, como cresceu carregando a imagem de menina perfeita, enquanto por dentro se sentia quebrada, solitária e despreparada para lidar com o peso da adoração pública. Foi nesse livro que, pela primeira vez, falou abertamente sobre a profunda decepção que viveu ao descobrir que Michael Landon, seu mentor e figura paterna, tinha um caso com a maquiadora do set. Para ela,
que o via como um herói e guia moral, saber que ele mantinha uma relação extraconjugal enquanto interpretava o pai ideal na televisão foi um golpe devastador. Melissa não se limitou a contar a história. Ela descreveu as emoções cruas envolvidas, sua sensação de traição, seu luto por uma imagem que havia se quebrado para sempre. A sinceridade de Melissa em sua autobiografia foi aplaudida por muitos, mas também criticada por outros. Alguns fãs da série consideraram que ela havia manchado a memória de um clássico da televisão. Outros a acusaram de sensacionalismo, mas ela não recuou. Em entrevistas seguintes, afirmou que era hora de tirar a romantização da infância de celebridades e mostrar a verdade sobre o que acontece com crianças que crescem sob pressão, cercadas de expectativas irreais e forçadas a viver uma vida que não escolheram plenamente. Para ela, o livro foi um ato de libertação, não apenas pessoal, mas também como um convite à reflexão para todos aqueles que consomem entretenimento sem pensar nas pessoas por trás dos personagens. Melissa também usou sua visibilidade para falar abertamente sobre os padrões estéticos sufocantes impostos às mulheres em Hollywood. Durante boa parte de sua vida adulta, submeteu-se a cirurgias plásticas, incluindo implantes de silicone e procedimentos faciais, numa tentativa de se manter adequada para os papéis e para as câmeras. No entanto, anos mais tarde, percebeu o quanto essas escolhas foram motivadas não por desejo pessoal, mas por medo de ser descartada pela indústria. Em uma de suas declarações mais marcantes, afirmou: "Aos 40 anos, percebi que estava tentando me transformar em algo que não sou, só para continuar agradando a uma indústria que não me via mais." Em 2015, tomou a decisão de remover seus implantes de silicone e passou a falar abertamente sobre isso, encorajando outras mulheres a refletirem sobre suas próprias escolhas. Disse que, ao se olhar no espelho após a cirurgia, sentiu-se finalmente livre, finalmente dona de si mesma. Essas falas ecoaram fortemente, principalmente entre mulheres que também se sentiam pressionadas a esconder o envelhecimento natural. Melissa passou a ser convidada para participar de programas, debates e entrevistas sobre a relação entre a autoimagem feminina e os padrões de beleza. Em um discurso bastante comentado, afirmou que o problema não está apenas nos procedimentos estéticos, mas no que eles representam. A ideia de que as mulheres devem se apagar à medida que envelhecem, que precisam esconder seus cabelos brancos, suas rugas, sua história no corpo, ao assumir publicamente seu envelhecimento e parar de pintar os cabelos. Melissa desafiou uma norma silenciosa que dita que atrizes devem sempre parecer jovens, mesmo que estejam esgotadas ou infelizes. Outra área onde Melissa Gilbert causou impacto com suas opiniões foi no campo político. Em 2015, surpreendeu o público ao se candidatar ao Congresso dos Estados Unidos pelo estado de Michigan, como representante do Partido Democrata. Sua plataforma era baseada em temas progressistas, incluindo direitos das mulheres, saúde pública, educação e proteção dos trabalhadores. No entanto, a candidatura se viu envolta em uma série de dificuldades. Pouco tempo após o anúncio de sua campanha, veio à tona uma dívida considerável com o fisco americano, mais de $100 mil em impostos não pagos. Desde os primeiros anos da vida adulta, Melissa conviveu com uma série de questões emocionais que eram, em grande parte, resultado de sua infância vivida sob constante pressão. Crescer diante das câmeras, ser idolatrada por milhões de espectadores e representar a menina perfeita da América não permitiu que ela desenvolvesse uma relação saudável consigo mesma. Durante muito tempo, ela ignorou sinais claros de esgotamento emocional, ansiedade e insegurança profunda. Como tantas outras celebridades que começaram a trabalhar muito cedo, Melissa não teve espaço para se conhecer de verdade fora dos holofotes. E quando os papéis começaram a diminuir e os elogios já não vinham com tanta frequência, a ausência de aplausos foi substituída por um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que escancarou feridas antigas, dores que haviam sido mascaradas por anos com sorrisos para fotos e entrevistas ensaiadas. Uma das batalhas mais desafiadoras que enfrentou foi contra o alcoolismo. Melissa revelou em entrevistas e em sua autobiografia que usou a bebida como uma forma de escapar da pressão e da solidão. O álcool, inicialmente, parecia ser um aliado, um alívio momentâneo para a ansiedade.
um anestésico emocional para os traumas da infância, os relacionamentos conturbados e a sensação constante de insuficiência. Mas com o tempo, essa válvula de escape tornou-se uma prisão. Ela começou a perceber que estava perdendo o controle, que a bebida não apenas não resolvia seus problemas, como também estava criando outros, muito maiores. Reconhecer esse padrão foi difícil, mas o passo mais duro foi admitir para si mesma que precisava de ajuda. Buscou tratamento, frequentou reuniões de apoio e passou por processos profundos de autoconhecimento. Em suas próprias palavras, decidiu olhar no espelho e enfrentar de verdade quem ela era. Sem mais desculpas ou máscaras. Mas não foram apenas os problemas emocionais que a colocaram em situações de vulnerabilidade. Melissa também passou por sérios problemas de saúde física, especialmente com sua coluna vertebral. Por anos, lidou com dores crônicas que afetavam diretamente sua qualidade de vida. A rotina de gravações, somada à tensão emocional acumulada ao longo do tempo, cobrou um preço alto em seu corpo. Chegou a um ponto em que movimentos simples se tornaram difíceis. Andar, ficar de pé por longos períodos ou até mesmo dormir sem dor, tornaram-se desafios diários. Em 2016, passou por uma cirurgia complexa na coluna cervical para substituir um disco danificado. O procedimento exigiu uma recuperação longa, dolorosa e emocionalmente desgastante. Durante esse período, Melissa precisou se afastar de compromissos profissionais, o que gerou mais especulações da mídia e alimentou narrativas sensacionalistas sobre sua saúde e sua vida. A doença não afetava apenas o físico, mas também trazia implicações emocionais profundas. Estar em recuperação, limitada em suas ações e vendo sua imagem pública ser questionada mais uma vez, despertou nela sentimentos antigos de fracasso e medo do abandono. Ainda assim, foi também nesse período de vulnerabilidade que Melissa começou a olhar para sua vida com novos olhos. Longe das gravações e da rotina agitada de Hollywood, ela pôde, talvez pela primeira vez em décadas, desacelerar. E nesse ritmo mais lento, começou a perceber o quanto havia negligenciado sua própria essência em nome de um ideal inalcançável. No entanto, foi nesse cenário de escombros pessoais que uma nova Melissa começou a emergir. Com o apoio do marido Timothy Busfield, que sempre a encorajou a ser quem ela realmente é, Melissa decidiu abandonar de vez a busca por aprovação externa. Mudou-se com ele para uma casa rústica nas montanhas Catskill, em Nova York, e passou a viver de forma mais simples, mais conectada com a natureza, com sua família e com seu próprio corpo. Foi nesse novo ambiente que reencontrou o prazer em atividades pequenas, como cozinhar, cuidar do jardim, escrever em silêncio e observar o passar das estações. Essa mudança de vida não foi apenas geográfica, mas também simbólica. Ela deixava para trás a cidade que tantas vezes a moldou com exigências desumanas e começava a escrever sua própria história de forma mais honesta e profunda. Durante esse período de redescoberta, Melissa publicou o livro Back to the Prairie, A Home Remade, A Life Rediscovered, onde narrou sua experiência de se afastar de Hollywood e reconstruir sua vida com mais autenticidade. Hoje, aos 60 anos, Melissa Gilbert vive um dos capítulos mais autênticos e libertadores de sua vida. Depois de uma trajetória marcada por fama precoce, dores silenciosas, batalhas emocionais e tentativas incansáveis de corresponder às expectativas dos outros, a atriz, autora e ativista finalmente encontrou um lugar onde pode respirar livremente, sem os filtros que o mundo lhe impôs por tanto tempo. E foi justamente ao alcançar essa nova fase, mais madura e consciente, que ela resolveu admitir publicamente algo que há muito tempo pairava no ar, algo que os fãs mais atentos, os amigos mais próximos e até mesmo a própria indústria já suspeitavam. Melissa não era, nunca foi e jamais será apenas Laura Ingalls, a doce menina da pradaria. Por trás daquela imagem icônica que marcou gerações, existe uma mulher intensa, imperfeita, corajosa e profundamente humana, que hoje se recusa a viver prisioneira das expectativas do passado. Aos 60 anos, Melissa finalmente disse em alto e bom som que passou décadas tentando se encaixar em uma versão de si mesma que nunca foi verdadeira. Disse que, por anos, viveu aprisionada em uma personagem que, embora tenha sido crucial para sua carreira, também a sufocou emocionalmente. E mais do que isso,
Admitiu que grande parte de suas escolhas pessoais e profissionais foi guiada não por seus desejos mais íntimos, mas pelo medo de decepcionar. Ela revelou que passou muito tempo tentando manter uma imagem de perfeição, um padrão de beleza, uma conduta esperada, que muitas vezes abriu mão de si mesma em nome da aprovação, da segurança e do carinho do público. Mas que, com o passar dos anos, percebeu o quanto isso a afastava de sua verdadeira essência. O que todos suspeitavam, ela confirmou com sinceridade desarmante. Melissa Gilbert passou boa parte da vida representando não apenas nas telas, mas também fora delas. Esse reconhecimento não veio de um dia para o outro. Foi o resultado de uma jornada longa, difícil e, por vezes, dolorosa. Melissa enfrentou os fantasmas da infância, os traumas da adolescência, os rompimentos amorosos, as doenças físicas e as crises existenciais com uma força que só é possível quando se decide encarar a própria história sem medo. Ela mergulhou fundo em terapias, processos de autoconhecimento, retiradas voluntárias do cenário midiático e, principalmente, em sua própria escrita. Por meio dos livros que publicou, especialmente o mais recente, Back to the Prairie, ela compartilhou com o mundo não apenas os acontecimentos de sua vida, mas também os sentimentos mais íntimos que os acompanharam. Falou sobre suas inseguranças, seus erros, suas dores mais profundas e fez isso com uma vulnerabilidade que tocou o coração de quem a acompanhou por tantos anos. Hoje, Melissa vive com o marido Timothy Busfield em uma casa simples e acolhedora nas montanhas Catskill, em Nova York. Longe do frenesi de Hollywood, ela optou por uma vida mais tranquila, voltada para a natureza, para a escrita, para os pequenos prazeres do cotidiano. Cultiva seu próprio alimento, cuida do jardim, compartilha momentos caseiros nas redes sociais e mantém uma rotina leve, mas cheia de significado. Nessa nova fase, descobriu que a felicidade não está nos contratos milionários, nas capas de revista ou nos aplausos constantes, mas nas conversas sinceras, na conexão com a terra, na liberdade de ser quem se é sem medo. É nesse cenário de paz que ela encontrou, enfim, um lugar onde pode florescer com verdade e inteireza. E foi justamente desse novo lugar interno que nasceu sua mais recente admissão pública, aquela que encerra o ciclo de idealizações e abre um capítulo mais honesto. Melissa admitiu, com todas as letras, que passou muito tempo fingindo estar bem quando, na verdade, estava perdida. Que fez escolhas profissionais que não a satisfaziam, que aceitou relacionamentos que a diminuíam, que manteve hábitos prejudiciais porque achava que era isso que se esperava dela, que sorriu para as câmeras enquanto seu coração chorava em silêncio, e que hoje, olhando para trás, percebe que tudo isso foi parte de um processo, mas que não define mais quem ela é. Essa confissão, embora simples, tem uma força transformadora, porque ela quebra o mito da estrela inalcançável e nos apresenta uma mulher que se permitiu errar, aprender e recomeçar, quantas vezes fosse necessário.